Ela precisa ser curada em público, no meio de todos. Ela precisa tocar a orla do manto de Jesus para que do seu interior saia virtude. Eu não sei qual é a tua geração, se a tua geração é essa que vai ser levantada agora, como a geração dos nossos filhos. Você pode olhar para o seu filho agora, quem está com seu filho aí? Quem está com... Você que tem 15 anos, você que aceitou Jesus esses dias, você é a nova geração. Mas quando eu estou falando de alguém que já tem mais de 10 anos de cristianismo, é uma pessoa que já viu muita coisa. É alguém que já se feriu muito no meio da igreja. É alguém que já se decepcionou. É alguém talvez que não gere mais frutos espirituais. Talvez não acredite mais nas escrituras porque você foi tão ferido. Talvez você nem acredite mais na igreja porque você foi tão enganado. Deus está chamando você como a mulher do fluxo de sangue a tocar em Jesus hoje e a curar o teu útero espiritual para que você comece a gerar vida. Talvez do interior de você já não saia mais nada de vida de Deus, porque você está doente. Mas eu quero te dar uma boa notícia, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga que é um grande hospital e só estão aqui os doentes. Só os doentes vêm buscar o médico dos médicos. Só aqueles que precisam de cura. Enquanto essa geração precisa ser curada em público e precisa tocar em Jesus, precisa se humilhar como ela se humilhou. Ela vai por trás de Jesus e toca na orla. E Jesus sendo pressionado pela multidão, ou seja, muitas pessoas estavam tocando Jesus. Muitas pessoas estavam apertando Jesus, mas ela tocou diferente. Ela tocou em Jesus de uma forma diferente, porque dele saiu poder. Sabe o que é isso, irmão? É quando a tua adoração toca o coração de Deus de uma forma diferente, que Ele diz: opa, tem alguém aqui diferente. Tem alguém aqui que me tocou, porque de mim está saindo poder. Uma geração que não toca mais Jesus porque está morta. Mas essa mulher, com a última força que ela tinha, a última força, talvez do seu físico, porque ela estava doente, ela vai até Jesus e toca nele. Ela clama, ela crê que se ela tocar, ela vai ser curada. Essa geração aqui só vai ser levantada quando a antiga for curada. No meio da vontade de Deus, primeiro essa precisa ser curada. Ou seja, irmão, na casa de Deus, você precisa ser curado para que a próxima geração se levante. Para que a próxima geração se levante no meio de nós, nós precisamos sermos curados. Curados. Porque uma pessoa doente, ela não cura outra pessoa. Uma pessoa presa, ela não pode libertar. Mas aquele que é curado, aquele que é livre, esse sim pode ajudar a próxima geração a se levantar. E o interessante é que Jesus entra, manda a menina se levantar, e ele pede o quê? Para que deem a ela o quê? De comer. Nós temos que alimentar essa geração que está chegando, irmão. E o que é que você tem para dar para os seus filhos? Qual é o alimento que você tem para dar para aqueles que estão sedentos e que estão chegando aí, entrando por essa porta? Como é que a nova geração vai se levantar se eu não tenho como alimentar essa geração? Porque eu estou doente, porque eu estou com o meu útero perdido, não consigo mais gerar. Nós precisamos voltar a gerar os sonhos de Deus. Pode sentar, Monique e Andréia. Aqui há 2 momentos, Jesus estava curando. Ele enfrenta a morte e ele enfrenta uma enfermidade severa de 12 anos. 12 é um número específico, irmãos. É um número, quem sabe aí, quem entende pelo Espírito, pega essa palavra. 12 é um número profético. 12 anos que a mulher estava enferma, 12 anos tinha a menina. 12 é um número de governo. Deus está dizendo aqui:
Ele precisa sarar esta geração que é mais antiga, para que a nova geração se levante. Deus quer levantar uma geração nova nesses dias. Deus quer levantar ministros, eu disse no começo, para que novos ministros se levantem, é necessário que os antigos sejam curados e sarados no seu intelecto, na sua alma. Pastor Gerson falou tão bem ontem aqui, um culto racional. Irmãos, não é um culto emocional, é um culto racional. Sabe o que é isso? Quando eu canto com entendimento. Não porque eu acho que é bonito, não porque tem uma técnica. Eu canto a verdade da palavra de Deus, porque eu sei que quando eu canto, há poder nas canções que eu entoo, há poder no momento que eu danço, que eu tomo o território. Não é apenas uma dança qualquer, é uma dança profética. Não é apenas um cantar como o do mundo, é um cantar profético. Quando eu abro a minha boca para entoar canções, o Espírito de Deus, ele se move no meio das canções. E quando eu canto a cura, e quando eu canto a libertação, enquanto eu canto a cadeia se quebrando, quando eu tenho esse entendimento, uma chave é virada dentro de mim. Mas nós estamos vivendo um tempo de emoção em que as pessoas entram aqui, entram em qualquer outra igreja, choram, se emocionam com uma canção bonita e vão embora e não mudam nada na sua vida. Isso não é um culto racional. Eu preciso entender o que eu estou cantando. Eu preciso entender por que eu estou dançando. Eu preciso entender por que eu estou aqui na igreja hoje, no domingo. Por que eu estou ceando? Por que eu pego esse vinho e tomo esse pão? Não é apenas um ritual, irmãos. É mais que isso. Nós estamos fazendo memória, lembrando daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Jesus, ele quer curar. E talvez você tenha que se levantar, suas últimas forças. Talvez você esteja doente e já não tenha forças nem para fazer as suas orações na sua casa. Talvez você chegou aqui arrastado no seu último ânimo. Eu quero te dizer que Deus tem poder para liberar sobre você. Mas você precisa fazer um esforço. Você precisa tocar em Jesus. Ou mais ainda, os pais que estão aqui nessa casa, vocês precisam levar Jesus até os seus filhos. Malaquias termina o Antigo Testamento com uma profecia que nos últimos dias o coração dos filhos se converteria aos seus pais, e dos seus pais aos seus filhos. Isso é uma promessa. Deus precisa restaurar a paternidade no meio de nós. Paternidade. Eu sou uma pessoa que eu não conheço o meu pai. Só sei o nome dele, nunca vi. E foi muito difícil entender a paternidade de Deus. Porque quando você não tem um pai terreno como exemplo, você não consegue colocar nada como exemplo, é difícil. Essa geração, ela não tem pais presentes e ela não consegue fazer uma analogia entre o pai terreno e o pai dos céus, porque fica difícil. Os pais terrenos não estão representando Jesus. O que eu quero te dizer, sabe quando é que a unção de Deus vai começar a ser derramada no meio do povo? Quando as famílias forem cheias do Espírito Santo nas suas casas. Quando eu e você começarmos a queimar lá dentro da nossa casa. Você que é mãe, lá na beira do fogão, onde ninguém está te vendo. Lá na cozinha, lavando o banheiro, que o Senhor começar a falar contigo. Quando a mãe for cheia do Espírito Santo e dizer: olha, o Espírito Santo de Deus me falou que você está nesse relacionamento, meu filho, e não é de Deus. E aí o filho olhar: meu Deus, meu pai é profeta. Quando você começar a clamar, quando você começar a orar e a buscar a Deus, e Deus começar a liberar palavras sobre você, sobre a sua família. Deus é um Deus de família.
E Ele deseja nos curar e levantar a próxima geração, que talvez vá sair de úteros espirituais e físicos aqui representados. Talvez você, mulher, vá gerar no seu ventre algo extraordinário da parte de Deus. Talvez eu ou você vamos trazer no nosso ventre alguém que vai revolucionar esta geração. Mas para isso nós precisamos primeiro sermos curados. Curados da nossa enfermidade. A hemorragia era uma doença imunda, irmãos. Uma mulher que tinha hemorragia nos tempos de Jesus era uma mulher imunda, uma mulher impura. Ela não podia ser tocada, ela não podia nem entrar nos espaços, ela não podia entrar na sinagoga para adorar, porque ela era impura. Fala de impureza. A geração mais antiga precisa ser limpa da impureza que entrou no meio da igreja. Nós precisamos sermos lavados pelo sangue de Jesus. Eu quero ler uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estava dizendo agora, mas que eu estava falando com meu marido lá em casa, falando sobre família. Eu gosto muito da história do centurião Cornélio. Quem já ouviu falar? Ele não era judeu. A Bíblia fala que ele orava e que ele dava esmolas a Deus. Mas como que ele conhecia Deus, né? Não se sabe quem falou de Deus a Cornélio. E ele nem era do povo judeu, mas ele fazia orações. E ele tem uma visão. A Bíblia fala que ele tem uma visão de um anjo que chega a Cornélio e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até Deus. E ele manda ele buscar Pedro lá numa cidade onde ele estava longe, 5 dias. Jesus vai lá e manda Pedro, e é o encontro de Cornélio. E sabe o que na Bíblia tem aqui? Que Pedro não queria ir, sabe por quê? Porque ele não era judeu. E os judeus não se misturavam com os gentios. O que é uma pessoa gentil? Alguém que não era do povo de Jesus. E ele não queria ir. E Deus tem que dar uma revelação para Pedro. Pedro vai ver um pano descendo dos céus. E nele vai descer vários sapos, quadrúpedes. Desce do céu esse pano. E Deus diz para Pedro: pega e come. E Pedro diz: não, eu não vou comer. Porque é impuro, porque é sujo. E Deus fala mais uma vez com Pedro: pegue e come, porque aquilo que eu considerei limpo, você não pode considerar impuro. E ele teve que falar 3 vezes, como sempre. Pedro, bem a gente, né? Às vezes Deus tem que falar com você mais de uma vez, porque você não compreende. Deus fala uma vez, você não compreende. Fala a segunda, você não compreende. Fala a terceira, aí que você entende. E aí Pedro vai pregar. Vamos ler o que acontece lá? Atos 10. Quem tiver a sua Bíblia. Vamos ler Atos 10, 23. Quando Pedro chega à casa de Cornélio. É interessante. Pedro então, no 23, 10 e 23, convidou-os a entrar e hospedou. Vamos ler mais para frente, porque aqui é quando Pedro convida. Vamos ler na do 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Olha o que ele fez. Jesus deu uma revelação a Cornélio que vinha um homem que ia pregar as escrituras, ia fazer algo na casa dele. Ele não é, como lá na minha terra diz, ele não era besta nem nada. Reuniu os familiares e amigos e disse: menino, vai sair um negócio daqui. E ele nem sabia o que era. O que vai acontecer? Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando a seus pés, o adorou. Olha como ele não tinha nem ideia direito do que era. Ele acabou fazendo uma besteira, mas Pedro levantou dizendo: levanta-te,
porque eu também sou apenas um homem. O que vai acontecer aí? Ele vai contar toda a visão a Cornélio. E lá no capítulo 44,